Olá, tudo bem? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como conectar o Excel com o banco de dados Axis. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso banco de dados, certo? Então, eu vou abrir aqui o meu Axis, o meu já está fixado aqui na barra de tarefas. Vou criar um novo banco de dados em branco mesmo. Vou colocar aqui um nome para o meu banco de dados, então eu vou colocar DB e vou salvar, escolher onde eu vou salvar. Então, eu vou salvar aqui dentro mesmo do projeto VBA03, que é uma pasta que eu tenho. Vou salvar aqui dentro. Criei. Feito isso, ele já vai abrir, então, assim, o meu banco de dados. Ele sempre, por padrão, já vai criar uma tabela com o nome tabela 1. E aqui dentro, então, a gente vai colocar as nossas colunas, né? Onde vão ser armazenados os dados. Então, eu vou clicar aqui, ó, modo de exibição. Ele vai pedir para eu salvar essa tabela. Então, eu vou colocar aqui o nome de produtos. Produtos. Ok. O nome fictício, você pode colocar o que você quiser. Aqui é só para a gente mostrar o exemplo. Então, aqui em código, que é uma numeração automática, eu vou colocar o ID. Por padrão, ele já coloca código, mas eu vou colocar o ID porque é uma numeração automática. Então, funciona como se fosse um código para o produto, tá bom? Assim faz com que não tenha itens repetidos aqui dentro. Eu vou deixar como numeração automática mesmo. Então, agora, para a gente montar a nossa tabela, eu vou vir aqui, que eu já deixei criada uma tabelinha para a gente fazer os exemplos. Então, aqui na minha tabela, eu tenho o código de barras, a descrição do produto, a quantidade e o valor desse produto, certo? Então, a primeira coisa que eu vou colocar lá é o código de barras. Então, eu vou vir aqui em nome do campo, vou colocar código barras. Eu prefiro colocar tudo junto, porque na hora de pesquisar o campo, fica mais fácil e tem menos erros. Então, vai ser um texto curto mesmo. E o tamanho do campo pode ser de 50 caracteres, tá bom? Porque como é o código de barras, não precisa muito. O próximo campo, vou até fazer assim pra gente ir vendo. Deixa eu arrumar aqui. Isso. Então, o próximo campo é descrição. Então, eu gosto de colocar tudo sem vírgula e sem ponto, tá bom? A descrição também pode ser um texto curto, vou deixar 255 caracteres mesmo. Quantidade. Então, aqui eu vou colocar como número. O tipo de dados como número pode ser o inteiro longo. E o valor unitário, certo? Então, o valor unitário ele vai ser do tipo moeda. Beleza. Então, a nossa tabela aqui está criada, nossa tabela produtos. Então, eu vou clicar aqui, ó, em modo de exibição de novo. Ele vai perguntar se eu quero salvar a tabela, eu vou falar que sim. Então, ele já criou aqui. Então, todos os dados que eu for inserindo, ele vai vir inserindo aqui, beleza? Vou salvar e vou fechar essa tabela. Beleza, então agora eu quero passar esses dados lá para o meu banco de dados, certo? Então eu vou clicar com a tecla Alt F11, ou então eu posso vir aqui em Desenvolvedor, Visual Basic. Se não tiver essa aba liberada para você, se não estiver localizando ela, é só você vir aqui em Arquivo, mais Opções, e aí você vem aqui, ó, Personalizar faixa de opções, e marcar essa opção Desenvolvedor aqui do ladinho, tá vendo? Marcando ela, clica OK, que ela já vai aparecer aqui para você. Então, vamos lá. Clicando em Visual Basic, ele vai abrir então essa telinha onde a gente faz os códigos dentro do Excel, certo? Então, agora a gente vai criar vamos inserir um módulo, então aqui na opção inserir módulo. Aqui, então, a gente vai inserir o nosso código que a gente vai criar para conexão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é onde está escrito módulo, em nome, eu vou colocar outro nome para esse módulo. Eu vou colocar conectar. Tá bom? O nome do meu módulo. Então, veja que ele já alterou aqui. Então, dentro do meu módulo conectar, eu vou inserir uma sub. Sub. E vou colocar o nome dessa sub de conectar banco. Certo? E vou teclar Enter. Vou dar um espaço aqui. Beleza? Deixa eu arrumar aqui. Aqui eu gosto de colocar sempre o Option Explicit, porque aí ele me obriga a declarar todas as variáveis e o meu código fica mais legal e mais limpo, tá bom? Então, beleza.
Então, a primeira coisa que eu vou fazer são declarar as variáveis. Quais são? Primeiro, eu vou declarar minha variável do banco de dados. Então, din conexão, vou colocar o nome. Você pode escolher o nome que você quiser. Vou criar a minha conexão, então, aqui, as new ADODB. Lembrando que, se não aparecer esse ADODB igual apareceu aqui para mim, olha, é só você vir aqui em ferramentas, referenciar e marcar a Microsoft ActiveX Data Object. Normalmente ele não vem marcado. Então você vai procurar aqui em Microsoft e marca ele, tá bom? Vem aqui e marca e ok. Porque senão ele não vai aparecer. O ADO. ADODB.connection. Então, beleza, já abri a minha conexão. Agora eu vou declarar uma variável que vai se chamar banco de dados, que vai ser o caminho do meu banco de dados, onde eu salvei ele dentro do meu computador, certo? Vou declarar como uma string. Vou declarar outra que vai ser a minha workbook, minha pasta de trabalho. Então, vou colocar como WB aqui. Vai ser uma workbook. E vou declarar também a minha string, certo? Minha conexão string. Então, connection. Vou escrever assim para ficar mais fácil. Deixa eu arrumar. Eu gosto de deixar ele todos iguaizinhos. Isso, que fica melhor a visualização. Então, beleza. Agora eu vou setar minha workbook, né? Set wb igual. Aqui eu vou colocar o nome do arquivo. Existem vários jeitos de você pegar o nome do arquivo, certo? A localização dele. Porém, esse jeito que eu vou mostrar para vocês é um jeito mais fácil e onde não dá erros. Porque às vezes a pessoa vai lá, muda o nome do arquivo e aí já dá erro, dependendo do jeito que você usa. Então, esse jeito aqui é mais fácil para não dar esse tipo de erro. Então, antes de eu fazer isso, o que eu vou fazer? Eu venho aqui na minha pasta de trabalho, no VBA mesmo, e vou vir aqui, ó, nome. E nesse lugar de pasta de trabalho, eu vou colocar o nome do meu arquivo. Então, eu vou colocar aqui WB app. Vou colocar. Então, workbook app. Beleza. O nome que você quiser, tá, gente? Declarei a minha variável, então, set, né? Então, aqui, ó, tá vendo que ele já mudou no arquivo. Ele ficou WB. Beleza. Então, agora eu vou colocar o banco de dados. Banco de dados vai ser igual WB, que é a minha workbook, certo? Ponto path, para ele me dizer aonde está salvo a minha workbook, né? A minha pasta de trabalho. E vou concatenar, né? Junto com o nome do meu banco de dados. Então, eu vou colocar a barra invertida e vou colocar o nome do meu banco de dados. Se você não tem certeza qual que é o nome do seu banco de dados, é só você vir na pasta onde você salvou, clicar aqui, ó, e esse nome que a gente vai colocar lá. Tem que ter junto o ponto ACCDB, que é a nomenclatura que o Axis usa, tá bom? Então tem que ter o ponto ACCDB. Então eu vou vir aqui, ó, e vou copiar esse nome. Beleza. Venho aqui e colo dentro do meu VBA e fecho aspas de novo. Beleza, então, meu banco de dados está colocado as informações. Agora eu vou colocar o connection string, isso, vai ser igual. Agora, então, para a gente pegar essa conexão, a primeira coisa que a gente vai fazer vai vir aqui, ó. Não precisa decorar isso, né? Vamos escrever connection string. Já tá até aqui. Aí a gente vem nesse primeiro site, Connection String, entra nele. Ele vai abrir esse site, então. Aí aqui tem várias conexões que a gente consegue fazer, Excel, Firebird, Odate, Oracle, o SQL Server, vários. Mas a gente vai trabalhar com Axis, então é o primeiro aqui, ó. Abrir o Axis, ele vai vir aqui, ó. Você vai ver. Ele existem dois modelos de conexão. O padrão, que é este daqui, e também tem o banco de dados com senha, para a gente utilizar senha, tá bom? Então, eu vou colocar este daqui com senha. Vou dar um Ctrl C nisso aqui, e vou vir aqui e vou colar. E vou fechar com aspas. E aqui também. Beleza.
connection string aqui. Vamos arrumar agora essa conexão. Então, aqui eu gosto de colocar, fechar aspas, colocar um e comercial, barra, e mudar esse para baixo, para ele ficar mais organizado. Aqui também. É tudinho mais organizado. Então, a outra coisa que a gente vai fazer, aqui ele pede para a gente colocar o caminho do nosso arquivo banco de dados, certo? Esse arquivo a gente já tem aqui, né? Esse dado, ó. Deixa eu minimizar. Isso. Então, aqui dentro, a gente já tem o caminho do nosso banco de dados. Então, eu vou pegar essa variável aqui e vou substituí-la aqui dentro. Mas antes disso, eu vou colocar aqui um e-comercial e vou concatenar com o meu banco de dados. Banco de dados. Tem que dar um espaço aqui, tá, gente? E vou concatenar de novo. Vou colocar a minha aspas desse jeitinho aqui. Então, ele já tem a conexão e já também tem o caminho do meu arquivo banco de dados. Beleza. Feito isso, a próxima etapa que a gente vai fazer é abrir o nosso banco de dados, certo? Vamos fazer esse teste. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é testar isso para não dar nenhum erro quando eu estiver executando o meu código. Então, conexão, ponto, state, que vai verificar se o banco de dados está aberto ou não, igual 0. Então, quer dizer que se ele estiver fechado, ele vai abrir a minha conexão, certo? Deixa eu colocar o end if. E aqui embaixo, eu gosto de também setar o WB para nothing. Isso. Sempre quando terminar, ele tirar da memória. Beleza. Então, aqui dentro eu vou verificar a minha conexão, se ela está aberta ou não. Se ela não estiver aberta, então eu vou pedir para abrir a minha conexão. Então, vai ser conexão, certo? Conexão, ponto, open. É a opção que eu tenho. E aqui ele vai pedir a minha connection string, certo? Então, eu vou só digitar connection, porque eu já preparei ela lá em cima. Connection string. Feito isso, ele vai abrir. Então, aqui embaixo eu vou colocar conexão.close para fechar. Para fechar a nossa conexão depois de eu utilizá-la. Aqui eu vou colocar assim e vou tirar isso. Vamos fazer um teste, então? Então, ó, meu arquivo não está aberto, né? Então, vamos lá. F8, ele vai começar. Vai pegar o nome do meu arquivo. Ó, apareceu já lá, né? Onde está o meu arquivo. Ele vai pegar a conexão junto com o meu banco de dados e vai abrir a minha conexão aqui. Vamos verificar, ó, ele não tem nada aberto, então ele vai abrir. Opa, não deu nem erro, ele abriu e fechou. Tirou, setou o WB e fechou a conexão. Então aqui, ó, vamos colocar assim para a gente ver melhor. MSGbox, vamos mandar uma mensagem. Banco de dados aberto. Se ele abrir, certo? And if. E aí aqui close e vamos mandar uma mensagem. Banco de dados fechado. Então vamos lá. Banco de dados aberto, banco de dados fechado. Então ele está abrindo e fechando normalmente, sem nenhum erro. Então, agora a gente vai fazer o quê? Vamos mudar esta password, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vai vir aqui no nosso banco de dados, no Axis. Vamos entrar aqui. Vamos em abrir. Vamos procurar o nosso banco de dados. Vou procurar aqui onde que a gente salvou ele. Vou vir aqui em projeto, aqui. Então, eu só clico uma vez nele, sem abrir. Vou clicar aqui, ó. Tá vendo essa setinha em abrir? Vou clicar aqui, abrir exclusivo. Quando eu abrir exclusivo, ele vai pedir para eu habilitar o conteúdo. Eu vou habilitar ele. Eu vou vir aqui, ó, arquivo, informações. E vou
criptografar com senha. Ele vai pedir para eu colocar uma senha. Eu vou colocar uma senha aqui, vou colocar app conexão. Não, eu vou colocar um ano, né? 2022. Confirmar. Aqui ele manda uma mensagem de confirmação. Ok, beleza. Vou fechar o meu banco de dados. E aqui eu tenho que colocar a minha senha correta, senão ele vai dar erro. Beleza? Então agora vamos fazer o teste. Banco de dados aberto, banco de dados fechado. Beleza, agora se a gente tentar abrir ele aqui, ó, ele vai pedir pra gente colocar uma senha. Se a gente colocar uma senha errada, ele não vai deixar. Se a gente colocar uma senha certa, 2022, ele libera o acesso. Então, é isso aí. Eu vou deixar esse arquivo para vocês baixarem, para ter um exemplo. E logo mais a gente tem mais uns vídeos aí para vocês aprenderem mais sobre banco de dados, Access e Excel junto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!